Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 18 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te peço para se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, para que você possa aproveitar o conteúdo de aprendizado e também as análises diárias aqui que tem o Radar do Mercado, uma live exclusiva para que você possa solicitar suas análises todos os dias a partir das 10h45. E tem também essa análise de fechamento, que é após o encerramento do pregão, mais ainda análises especiais, como por exemplo a análise que teve hoje de B3SA3, uma análise mais ampla, que ocorre no mínimo 2 vezes por semana, geralmente na terça e na quinta-feira. Então, para que você possa se inscrever gratuitamente, é simples o procedimento. É só você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem "Inscreva-se" aqui no canto inferior direito do seu vídeo, e na sequência vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior do vídeo também vai ter a opção do botão lá de se inscrever no canal, deixando o sino das notificações devidamente ativado. Para você ampliar aí esse recebimento das minhas mensagens, por exemplo, de recomendação de compra e venda no decorrer de cada pregão, acompanhamento das operações, informação de quando elas são encerradas, o resultado de todas elas, independente de se teve uma sequência de perda ou não, você vai receber isso no seu celular ou no seu desktop através do aplicativo DV Invest, disponível para iOS e também para Android. Além das recomendações, você vai receber as carteiras de ações, uma semanal, uma mensal, e informações relevantes durante o pregão, como os principais números do índice do dólar e giro de abertura, vídeo exclusivo de giro de abertura falando de possíveis operações de day trade, cenários de day trade para os principais ativos da bolsa. Vamos então para a análise de hoje, onde eu vou falar do Ibovespa, depois futuros, mini índice, mini dólar. Na sequência eu falo de PTR4, Vale 3, e na sequência eu ainda falo de vários outros ativos. Quais são as ações que eu vou comentar hoje depois de Vale 3? RADL3, EZTC3, AMAR3, CNTO3, MRFG3, ITUB4, KLBN11 e CIEL3. Então esses são os ativos que comentarei nesta análise. Começando pelo Ibovespa, alta de 0,67%, está dentro ainda do leilão de fechamento, pode alterar um pouco essa variação, mas segue dentro de um movimento de subida. O primeiro sinal para se ter ali uma tendência indefinida, uma correção em 2 etapas, seria perder a mínima do pregão de hoje, que está localizada aqui em 94.697 pontos, ou seja, oscilou para baixo desse patamar, é um primeiro sinal de topo descendente no gráfico diário e a tendência ficaria indefinida, mas ainda com aspecto positivo dentro do que eu venho falando nas últimas análises, naquela questão de ter uma correção em 2 etapas. Mas por enquanto, apesar do candle de indefinição hoje, corpo pequeno ali com sombra superior, sombra inferior, ainda está dentro de um movimento de subida, que pode ter algo ainda mais para cima. Então segue ainda sem nenhum sinal de baixa o Ibovespa. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, que é um dos objetivos aqui do canal, agregar valor ao seu conhecimento, ou na parte de leitura do mercado que possa te ajudar na tomada das decisões aí de comprar ou vender, deixe seu like, seu joinha nessa análise, seja agora ou no decorrer dela, eu agradeço de imediato. Mini índice, gráfico de 60 minutos, seguimos dentro de uma tendência de alta. De forma resumida, seria isso aqui. Gerou um baita fundo, aumentando a probabilidade de subida, subiu, gerou pivô de alta, só que aí não conseguiu permanecer acima desse topo anterior. Observe que volta para baixo no candle seguinte e já começa a funcionar ali como resistência. Então, de maneira geral, o que seria interessante acontecer para a compra de day trade, de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos no próximo pregão dessa sexta-feira, dia 19. Abre subindo e já passa a gerar sinalizações de compra no gráfico de 10 ou de 5 minutos, de fundo ascendente ou pivô de alta, acima dos 96.735, 96.765. Acima dessa faixa aqui de preço, mais interessante. Vai ser visível essa região aqui no gráfico de 10 minutos, ou seja, vem forte para cima e passa a gerar sinalizações de alta acima desse patamar, seria o cenário mais positivo para compras de fundo ascendente, pivô de alta, enfim, usando a estratégia aí de operar a favor da tendência. Por outro lado, no gráfico de 60 minutos, se abrir caindo, perdendo a mínima desse candle aqui, que é o candle responsável pelo pivô de alta, que daria um indício de enfraquecimento da tendência de alta e aumentando a chance de ter algo mais para baixo, por exemplo, vir buscar suportes intermediários como, por exemplo, 95.443 e 94.900. Perdeu essa mínima aqui, que é o patamar de 95.900.
no gráfico de 10 minutos, ou seja, abre caindo, perde 95.900 e passa a proporcionar topo descendente abaixo dessa região aqui de suporte, fica mais, ou seja, para baixo ali pelo menos dos 96.175, fica mais focado em buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo. Então essa seria aí a alternativa para o próximo pregão. No mini índice, indo para o dólar, dólar subindo bem, alta forte de 2,9%. Gráfico aqui, tirando a questão do ajuste, nós temos o dólar caminhando para essa região de resistência aqui, que era um gap que funcionou como resistência e tem um topo aqui, o ponto mais alto. Já está vindo para um fechamento aí acima dos 5.314, está em 5.382, pode até alterar um pouco, mas caminhando mesmo para testar a região dos 5.408. Depois tem um patamar aqui na faixa dos 5.445 e mais acima 5.469,50. São as três resistências que eu visualizo aqui de maneira mais clara no gráfico diário. No gráfico de 60 minutos, o dólar abriu para cima, gerou lá um sinal de baixa, permaneceu aqui mais de lado e continua seu movimento de subida. Enquanto não gerar algum sinal de topo, de perda de mínima ali do que no anterior no G60, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, se abre caindo, perdendo a sequência aqui de mínimas ascendentes, dá para trabalhar mais na ponta vendedora. De que forma? Vem aqui para baixo, perde essa região e passa a gerar topo descendente abaixo da média móvel de 13 períodos e melhor ainda se o topo descendente ocorrer abaixo dos 5.364,50. Enquanto se mantiver aqui acima desses 5.364,50 gerando sinalização de alta, vai ficar mais para se buscar a operação de compra no dólar, fundo ascendente ou pivô de alta, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações, PTR4 no dia de hoje, alta de 0,75%, então o ativo segue aqui dentro do seu movimento de subida, apesar de ter perdido a mínima do pregão anterior, mas aí, desde quando fez essa mínima está num processo aqui de subida, fez essa abertura com gap de alta e está lateralmente. O pregão de hoje, a gente pode até falar assim, é um engolfo de alta, encobriu o corpo ali dos dois últimos candles, aumentando a probabilidade de ter algo para cima. A confirmação disso seria o quê? Superar a máxima do pregão de hoje, que aumentaria a chance da gente ver a Petro fechar um gap ali de baixa, que é na casa dos 22,53. Quando eu falo fechar esse gap de baixa, vai ser mais visível isso pelo gráfico de 60 minutos, que é isso aqui, ó, essa região aqui de gap. Então, o rompimento da máxima de hoje, a gente tem a alternativa aí de aumentaria a probabilidade, seria um pivô de alta no dia 60, aumentaria a probabilidade de ter algo para aqui para cima para vir a fechar esse gap de baixa, começando na faixa dos 22,30 e indo até a faixa dos R$ 22,53. Então, ativo ainda alinhado para cima. Para quem está comprado, para mim, isso aqui já seria um patamar de poder trabalhar com stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje. Seria uma alternativa aí para quem está comprado no swing trade. Vale 3 segue no seu movimento de subida e já trazendo a oportunidade de poder subir o stop para baixo da mínima do pregão de hoje. Colocando aqui o stop, por exemplo, em 55,60 numa operação de swing trade. Por quê? Porque se chegar aqui, perdeu força, gerou topo no mesmo nível do topo anterior, aumenta a probabilidade de ter um movimento de queda, seria um sinal negativo para quem já está comprado e já fez um movimento aqui de subida de 4 pregões. Então seria um dos pontos que pode trabalhar com stop de proteção para quem está comprado em Vale. Raia Drogasil, RADL3, acionou nosso stop no pregão de hoje. A entrada no pregão de ontem, ela hoje perdeu a mínima desse candle aqui e veio acionar o nosso stop. Essa operação, então, proporcionou uma perda de 2,94%. Isso representou, no capital total, uma redução de 0,44%, considerando que a gente alocou 15% do capital total nesta operação. EZTC3. Chegou a bater na zona de resistência, que é esse primeiro patamar aqui mais elevante, que é o patamar dos R$ 40,15. Perdeu força. O nosso stop de proteção de lucro, se não abrir logicamente com gap de baixa, está localizado em R$ 38,54. Então, ou seja, a nossa entrada foi nesse candle aqui, tentando pegar um movimento de subida. Está dando uma engasgada para subir. Estava até bem no pregão de hoje, mas perdeu força. Perdeu essa mínima, gera um topo descendente, seria um sinal de saída da posição comprada. Aumentaria a probabilidade de vir a fechar completamente um gap aqui em 37,50. Amar 3 também deixou ali uma sombra superior.
perdeu força aqui no fechamento do pregão. Seguimos nessa posição comprada em AMAR 3. Ativo também que a gente entrou no mesmo dia da EZTC3. Aqui a ação tentando subir, mas sem ganhar força para cima. O stop inicialmente está aqui, ó, abaixo. O stop foi reposicionado hoje para R$ 8,21. Então, no primeiro momento, aqui em 8,21. Se houver alguma alteração, por exemplo, para baixo da mínima do pregão de hoje, antes do início do próximo pregão, comunicarei isso dentro do aplicativo DV Invest, mais especificamente no canal DV Fique de Olho. CNTO3 fechou o pregão aqui estável, menos 0,3%, candle de indefinição. Seguimos uma operação na ponta compradora, só botando aqui os dados primeiramente a ZTC3 stop reposicionado em R$ 38,54, AMAR 3 reposicionado em R$ 8,21 e agora da CNTO3 o stop foi reposicionado para R$ 32,14, um pouco abaixo ali da mínima, na verdade logo abaixo da mínima do pregão de ontem, que também a partir do próximo pregão podemos subir aqui para cá, que é um pouco mais próximo ainda do nosso preço de entrada no papel, ou seja, se gerar também a questão do sinal de topo descendente aqui no gráfico diário. MRFG3, Marfrig fechou o pregão bem com alta de 3,46%, conseguindo finalmente fechar um pouco mais para cima dessa região aqui, que é algo positivo. O stop da nossa operação foi já reposicionado em Marfrig em 12,83, mas pode subir basicamente para R$ 12,93 a partir do próximo pregão. Então a comunicação sendo sempre efetivada pelo aplicativo DV Invest. Itube 4, mais uma ação que a gente tem uma posição comprada que fechou com alta de 3,92%. Então, boa movimentação de alta. Nossa entrada aqui nessa região, quando ela recuou aqui para testar essa máxima do candle anterior, quando abriu com gap recuou, vem forte aqui para cima. O stop dessa operação já ficando abaixo da mínima do pregão de hoje. Itube 4, stop posicionado em R$ 26,31, mínima de hoje R$ 26,32. Nossa entrada foi abaixo desse patamar, nossa entrada aqui por volta ali da região dos R$ 26 e, consequentemente, já é um stop de proteção para não mais sair perdendo dessa operação. Vamos ver se ela consegue atingir lá a região de resistência, que é onde está nosso objetivo. Uma região que passa por uns 28,17, depois tem 28,36 e o ponto mais alto na faixa dos 28,70. Klabin, recomendação de compra no pregão de hoje. Fechou com alta de 2,71%. A ação vem ainda nessa lateralização com a minha tentativa aqui. Gráfico semanal, assim como a Marfrig, que gerou ali um sinal de alta no gráfico semanal, uma chance de gerar um fundo. Eu vou voltar aqui para a Marfrig para vocês possam visualizar. Ó. Assim como gerou aqui um sinal de alta no gráfico semanal após umas 4 semanas ali corrigindo esse último movimento de subida, traz a chance de se ter agora um novo movimento de alta em Marfrig. É algo que eu estou tentando também na Klabin. Ela está proporcionando uma sinalização de subida, depois de ter aqui gerado esses 4 pregões para cima, testando a resistência, correção aqui de umas 4 semanas e vamos ver se ela consegue gerar algo para cima. Primeiro pregão que ela consegue realmente sair aqui dessa região. Ela estava apontando ali para fechar ali acima dos R$20, brigando com os R$20. Eu até coloquei, a entrada até foi um pouquinho abaixo dos R$20 nesse ativo. Fechou aí acima dos 20, com alta de 2,71%. Stop da operação abaixo da mínima do pregão de hoje. Passando os dados então dessa compra, R$19,96 a região de entrada, R$19,36 o ponto de stop, objetivo em R$21,16, risco dessa operação de 3%, alocando 14% do capital total. Depois aqui de Klabin, vamos falar agora de Cielo 3, um ativo que eu fiz uma análise especial ontem. Falando da CL3 ontem, não, anteontem, né? Na terça-feira fiz uma análise especial da CL3, comentando o cenário, principalmente do gráfico semanal, que mostrava um movimento mais forte para cima. Não encontrei uma forma de entrada pelo gráfico diário para buscar uma compra nesse papel. Dalton, mas gerou um bom candle de alta aqui ontem, era uma alternativa, era um stop bem grande. Mas o ativo, o que ele fez no pregão de ontem? Conseguiu aí voltar a fechar acima dos R$5, que foi algo positivo. Hoje superou a máxima do candle anterior, ganhou força, alta de 8,69%. Ativo segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Semanal, caminhando com bastante força aqui para cima. Tem desafio ainda para essa semana, até o fechamento dessa semana, na resistência dos 5,67, um gap de corpo aqui.
Acima desse patamar, a gente já vai olhar um pouco mais para a região aqui desse fundo anterior, que é a região que vai de 6,16 e depois fica ali na faixa dos 6,50, um nível mais relevante junto com um gap, também aqui um gap de corpo no papel. Então, é um ativo que sinalizações de alta no gráfico diário, seja após esse pregão aqui recuou e gerou sinalizações de subida acima dos R$5, é mais interessante para se buscar operações na ponta compradora. Quem está comprado no ativo, com esse rompimento aqui já traz a possibilidade de trabalhar com stop abaixo dessa mínima do pregão de hoje em R$8, em R$6, bom que seria 8, né? R$6,39. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e até o próximo pregão.